Professor El, Oi. você já parou para pensar no que a cultura significa pra gente e pra nossa cidade? Olha, Clara, a cultura, ela é a alma de um lugar. Nos conecta, ou que faz a gente se sentir vivo. Sem espaço para apreciar a cultura, como que a gente pode realmente entender quem nós somos? Eu gostaria de um lugar onde as pessoas pudessem se reunir, compartilhar suas histórias e emoções, onde a arte pudesse florescer e inspirar as outras pessoas. E se a gente fizesse isso acontecer? E se a gente conseguisse um lugar onde pudesse aflorar essa cultura e as pessoas pudessem fazer as suas luzes brilhar? A gente pode fazer isso com o nosso teatro, para mostrar que a cultura é importante e que a arte pode mudar a vida das pessoas, para as pessoas se sentirem parte de algo maior. Tá aí. Boa ideia, Ana. Vamos fazer isso acontecer? Junto, a gente pode fazer a diferença. A cultura é nossa luz e a gente não pode deixar ela se apagar. Bom, eu me chamo Elton, sou professor fazem 15 anos esse ano que eu iniciei a lecionar e fazem 5 anos que eu estou aqui na Escola Severino Cachoeira Paulista. Eu sou Ana Clara, eu tenho 17 anos e eu sou de Cachoeira Paulista. Estudo aqui na Escola Severino Moreira Barbosa. Ano passado, no segundo ano do ensino médio, eu acabei entrando na eletiva do professor Elton. E nisso, uma das propostas da eletiva seria podcast, web rádio, documentários, tudo englobando a tecnologia, redes sociais. Bom, eu sempre gostei da área de comunicação, adoro, sempre adorei televisão, sempre adorei rádio, sempre adorei cinema, gosto demais dessas coisas. E quando surgiu essa disciplina de eletiva, a gente precisava escolher um tema para poder trabalhar. Então eu acabei indo para esse lado, que eu sempre tive uma vontade, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar. Então eu falei, era o momento de eu tentar desenvolver alguma coisa que eu gostasse, tanto para que eu aprendesse, quanto que eu pudesse levar os alunos para poder trabalhar. Nesse meio tempo, a gente fez uma parceria com a rádio da cidade de Cruzeiro, com a RC Vale, e aí a gente levou os alunos para o estúdio para poder gravar podcast, para poder gravar áudio, montamos um canal no YouTube e começamos a desenvolver essas habilidades de comunicação que os alunos tinham interesse em desenvolver, em aprender, em curtir bastante. Os alunos gostam dessa coisa, principalmente nesse mundo que a gente vive, que é todo ligado, redes sociais, reels para todo lado, story para todo lado, as pessoas estão tão expostas, então por que não aproveitar que eles gostam dessa exposição e tentar de alguma maneira mostrar para ele como que é o mundo realmente de trabalho dessa área. Isso nessa ideia de não querer aparecer, justo, por exemplo, em um podcast, assim, em questão de imagem, eu contribuí, na verdade, com a ideia de fazer um documentário. Nisso, a ideia inicial foi de cinema, fazer um documentário sobre cinema, englobar a história, nisso o contexto histórico, a criação, cinema no Brasil. Só que vendo por trás desse tema, ia ficar um tema muito extenso, muito longo. Para abordar seria muito difícil, teria que abordar diversos contextos. Então eu pensei, putz, teatro, né? É uma coisa bem legal, uma coisa que tem, na minha opinião, uma história bem contagiante, que prende mais a pessoa. E nisso acendeu uma luzinha na minha cabeça. Putz, o Teatro de Cachoeira Paulista. Que, assim, conhecendo, é um dos teatros mais antigos do Brasil, assim. E que muita gente não conhece. O Teatro de Cachoeira Paulista tem uma história riquíssima, é um teatro muito antigo, muita gente famosa já passou por esse teatro. E é trazer esse tipo de cultura para os alunos, né? O teatro é uma das máximas expressões de culturas que a gente tem dentro da nossa sociedade e que, infelizmente, ficou relegado a segundo plano durante um bom tempo, com o teatro de cachoeira fechado, sem poder ter nenhuma apresentação, caindo aos pedaços. Agora, com essa reforma que ele está tendo, é o momento ideal, imagino eu, da gente poder contar essa história e trazer a juventude de volta para dentro do teatro, para expor sua arte, expor suas vontades. Por isso que eu achei que era importante contar essa história. Teatro, ele foi um dos teatros mais antigos do Brasil.
Aí teve peças gigantescas, teve peças profanas, peças religiosas, né? Artistas voltados à arte vinha do Rio de Janeiro ou de São Paulo, paravam na estação. Então ali foi muito procurado. Até Vilas Lobo, que o livro sobre o João cita, que também teve aí. Costinha teve aí, tá? Eu cheguei lá na peça, né? Então foi muito procurado. Então no livro dos Agostinho Ramos, lá ele citou que o teatro deu sua origem. Lógico, não é nenhum teatro, era a casa de um professor voltado à arte, isso em 1883, ali do outro lado do rio, porque a nossa cidade é dividida por margem. A margem esquerda do rio é a margem esquerda, um bairro. Onde nós estamos aqui é a margem direita. Então, deu-se início na margem esquerda, como na casa de um professor simples, comunitário, já estava, né, voltando à parte do teatro, atender na época, né, poucas pessoas. O que aconteceu? Que o teatro mudou-se para o lado da margem esquerda, com o surgimento da linha férrea, né? O centro mudou-se, porque a margem esquerda, só lembrando, era uma cidade que virou bairro. Então, com o desenvolvimento da cidade do lado da margem direita, através da linha férrea, o centro passou aqui, próximo à estação, a rua famosa na época, era a Rua Marechal Deodoro da Fonseca. Aí começa um novo patamar do teatro. Começa a construção do novo teatro a partir de 1885 e levou-se 10 anos para concluir, porque ele foi parando várias etapas pelo caminho, não foi de imediato. Aí foi inaugurado, né? Acabado em 1895. Eu sempre tive uma verdade dentro de mim e eu tenho convicção disso, que Cachoeira Paulista tem um potencial turístico gigantesco. Tem muitos pontos turísticos na cidade que hoje, infelizmente, não tem um certo incentivo e estrutura que merecem. Tem uma história gigantesca, tem um potencial turístico gigante. Uma das maiores estações ferroviárias do território brasileiro está aqui em Cachoeira Paulista. No ciclo do café, a cidade foi importantíssima para a história do Brasil. E eu tenho essa consciência que os poderes, tanto o legislativo e o executivo, precisam focar na preservação do patrimônio histórico, que não é só a questão predial, mas é a manutenção e preservação da nossa história. Se a gente deixa os prédios desabarem, a gente não se preocupar, a história vai morrendo. Assim, como você volta no passado, é mais procurado. Com a mudança da evolução do ser humano, o teatro ele passa a ser um pouco meio de lado. Mas cidade do interior. Agora, cidade grande não, já é diferente, mas o interior ele acaba caindo um pouco de esquecimento, porque passa a ter outras atividades de lazer, entendeu? Cinemas fora dali, shoppings, né? Aqui tá cheio de shopping, então o teatro ele foi aos poucos, né, indo, morrendo com o tempo. Não só aqui, Silveiras, no passado teve 3 teatros, aconteceu com os teatros, 3, né? Então com o tempo foi decaindo. Olha, eu acho que para a valorização da cultura em Cachoeira é só começar a chamar os artistas que nós temos. Nós temos muito bons artistas aqui. Nós temos muitos artistas na rua, sabe? Nós precisamos aprender a valorizar os nossos artistas. Tem muita gente que toca, que canta, que faz escultura, que pinta. Se a gente fosse fazer um festival cultural em Cachoeira Paulista, nós poderíamos fazer uma semana inteira sem repetir artistas. E não acontece uma exposição aqui, outra exposição lá. O museu, o Cláudio, trabalha muito trazendo exposições de pessoas não muito conhecidas, mas ele trabalha muito, ele está o ano inteiro. Ele falou, Júnior, eu não tenho mais agenda, porque as pessoas estão pedindo, eu não tenho mais vaga. Ou seja, dá para fazer? Dá. Mas precisa de interesse e precisamos que as pessoas queiram ter cultura. Qual é o interesse do público hoje? O que nós precisamos fazer para que esse público consuma cultura? Porque entretenimento todo mundo consome. Se tiver assim, coisas mais divertidas, as pessoas consomem. Mas se for uma palestra, se for uma oficina de literatura,
Aí você precisa trabalhar um pouco mais com essas pessoas. Olha, eu vejo que falta um pouco desse contato com uma diversidade maior de cultura. Apesar deles estarem inseridos dentro desse mundo digital, apesar deles terem contato com várias maneiras de expressar as suas vontades, seu sentimento, eu vejo que é muito fechado em bolhas, em nichos. Então, falta para eles essa coisa de conhecer um pouco de teatro, conhecer um pouco de TV, conhecer um pouco de cinema, conhecer um pouco de coisas diferentes do gosto habitual deles. Então, acho importante eles terem contato com outros tipos de manifestação cultural, tá? Que não só aquelas que eles estejam acostumados. Conhecer tipo de música diferente, conhecer peças de teatro com temas diversificados. Isso é expandir a mente, né? É abrir um pouco para eles conhecerem coisas novas. Eu sei que aqui em Cachoeira tem muitos talentos do mundo da arte que às vezes não tem incentivo para praticar a sua arte, sabe? E a gente ter na nossa cidade um prédio histórico, um teatro municipal com uma importância gigante, por que não preservar ele? Por que não reformar ele urgente, sabe? Acho que a gestão peca muito em trazer eventos culturais que agradem vários públicos. Não existe só o público sertanejo na cidade, existem outros públicos, sabe? E por muitas vezes o poder público não dá visibilidade para a diversidade cultural que existe. Às vezes as pessoas consomem só o que a prefeitura mostra, e às vezes a prefeitura não mostra tudo que tem, sabe? E eu acho que para as pessoas terem consciência do tamanho do potencial turístico da cidade, elas precisam ter acesso. E como que vai ter acesso de um prédio caindo? O mínimo não tem, sabe? Mas com certeza elas têm consciência, mas não têm acesso, enquanto não reformar, enquanto não fizer o mínimo. Sim, a questão da reforma do teatro foi algo que realmente trouxe ele de volta, porque, pelo menos na minha visão, muitos adolescentes da minha idade, 17, 18 anos, não conhecem, nem fazem ideia de que tem um teatro em Cachoeira Paulista. Então, essa questão da reforma, de conseguir trazer esse teatro de volta, realmente é muito importante. Eu acredito que para quem se interessa nessa questão cultural, de, poxa, apresentação, teatro em si, a importância do teatro de Cachoeira seria muito legal, muito mais ampla. Tem interesse. Eu acho que o ser criança e o ser jovem, o ser adolescente, o ser jovem no geral, é ser curioso. É da natureza humana ser curioso. É do ser humano essa vontade de conhecer coisas novas, de aprender coisas novas. Então, a gente precisa só oportunizar, tá? Enquanto estava o teatro fechado, não tinha como oportunizar. Mas eu vejo que agora, com a reabertura, eles vão ter essa chance de explorar essa nova maneira de expressar arte, de expressar cultura. Olha, a escola que trabalha com os alunos, é assim, você tem que trabalhar desde pequeno. Você tem que acostumar a criança, ela a adorar leitura, entendeu? A gostar de arte, gostar de teatro, gostar até mesmo de cinema, entendeu? Então você educa a criança, né? Ali você vai desenvolvendo a criança na área, o gostar da arte, o gostar de se apresentar. Aí sim, eu falo para você que eles vão adorar. Agora, se não trabalhar essa parte da criança, acostumar com tudo isso, depois de grande, pode escapar um ou outro. A maior parte vai ter vergonha. Agora, se trabalha desde a criança, você pega a fase melhor da criança, que está com a mente livre, desenvolve mais rápido e faz lindas apresentações no teatro. Eu sou filha da escritora Ruth Guimarães e do fotógrafo Zizinho Botelho, bem conhecidos aqui na cidade. E meus pais eram agentes culturais, né? O meu pai fotógrafo, minha mãe escritora, minha mãe folclorista. Olha, o teatro, eu comecei bem pequena, porque a minha mãe sempre colocou todo mundo para fazer tudo. Quisesse ou não quisesse, vai junto, né? Primeiro porque onde ela ia, ela tinha que levar as crianças. Então, vamos que vamos todo mundo. Então, nós ajudávamos a montar, a desmontar, a trazer as pessoas, a ficar na porta recebendo as pessoas. Então, nós aprendemos o teatro
fazendo teatro. Isso, eu participei na escola de apresentação de teatro. Eu lembro que eu participei quando eu estava no Fundamental 1, acho que era no 3º ano. Foi muito, muito, muito divertido. Eu sempre gostei dessa coisa de comunicação e de apresentação. Feito teatro, ter tido essas experiências, ter participado de tudo isso, com certeza ajudou a que eu desenvolvesse mais habilidades de comunicação, de apresentação, ficar mais desenvolto, que eu não tivesse vergonha. Até por isso que acho que culminou nessa minha profissão de professor. Essa ideia de trabalhar com conhecimento, levar o conhecimento. Sim, o teatro ele é voltado à cultura, à educação. Você cria um molde de uma pessoa, né? A pessoa ela entra tímida, no teatro ela sai diferente. Né? Ela acaba criando as suas personagens. Você ensina a criança, o adolescente, ou até o adulto a ler. Eu participei ali, mais outras cachoeirenses também, né? Fazia nossas atividades ali. Outros professores voltados à arte, que gostam dessa arte, levavam seus alunos ali. Então, até na década de 80 ali, funcionava com uma beleza. Na escola, a vida inteira eu cursei escola pública, só depois de formado, me formei em Direito, aí eu estudei na Unisal, que é uma universidade privada, né? Mas meu estudo veio mesmo de escola pública. E a gente sabe que a oportunidade que os alunos de escola pública hoje têm não são as mesmas dos alunos de escola privada, né? E não, na escola não teve uma abertura. Eu reconheço que tive um certo acesso pelos meus pais, pela minha família, sabe? Mas se dependesse só da escola, não teria esse incentivo para as artes, sabe? Acredito que a tecnologia tem feito bastante esse papel na vida dos adolescentes em questão da minha faixa etária. Porque hoje em dia é muito difícil a gente ver realmente adolescentes indo em projetos. Tem uma roda cultural, assim. Você não vê muitos adolescentes ali, você vê pelas redes sociais. A questão do apoio, em questão de comentários, de realmente participar. Então, eu acredito que seja importante essa participação, não só no meio tecnológico. Eu acredito que se alguém realmente se interessa, deveria realmente ir lá, botar a cara a tapa e participar. Eu sempre acho que um dos braços do progresso da cidade é o ambiente escolar. Sempre que a gente organiza algum evento, algum projeto, eu sempre tento chamar os alunos juntos, sabe? E muitas vezes o Poder Legislativo ele pode caminhar junto com as escolas para mostrar para essa nova geração que está vindo que elas podem participar e podem opinar sobre qual projeto seja. Se a gente for citar a questão do teatro, questão de criação de novos projetos, assim, não só por parte de alunos, porque eu acredito que tenha gente para participar, mas acredito que seja uma questão muito mais da prefeitura, até para não acontecer igual aconteceu há anos atrás. O teatro ficou parado e acabou que deu no que deu e, enfim. Porque eu já fiz uma experiência na praça, que foi os 10 anos cantando e contando Ruth Guimarães, que foram os 10 anos de morte dela, né? E a gente não teve parceria com secretaria, com nada, né? A gente teve a parceria só com os professores da rede pública. E eles levaram crianças, levaram jovens, eles cantaram, eles declamaram, eles mostraram que tem o que mostrar. Eles querem, as pessoas, os verdadeiros artistas, gostam de se exibir, de mostrar o que eles sabem fazer. Então, se tem um espaço, com certeza eles vão fazer. Afinal de contas, naquele momento em que ele está ali no palco, que ele está se expressando, que ele está trabalhando por trás, que ele está desenvolvendo o texto, tem várias e várias habilidades que eles desenvolvem, que vão ser necessárias para eles depois, tanto na vida quanto no mercado de trabalho. Eles vão conseguir trazer essa experiência que eles vão ter aqui dentro da escola e nessa coisa da arte, seja onde for, vai refletir no dia a dia deles. Eu acho que fazer arte é conseguir expressar melhor aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que está dentro de você, a maneira como você enxerga o mundo. É colocar isso para que os outros vejam, os outros entendam. E cria uma conexão melhor entre as pessoas, porque comunicação é tudo, né? Se as pessoas não conseguem se entender, se as pessoas não conseguem expressar aquilo que elas pensam,
Como já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, né? Então a gente precisa se comunicar, certo? É lógico, o teatro ele faz você conviver com o outro. É um intercâmbio cultural, é um intercâmbio social. Você conversar com outras pessoas. Nós não podemos nos isolar, nós não somos uma ilha. O ser humano não é uma ilha que tem que viver isolado. Nós temos que conviver uns com os outros. O teatro força você a ler, porque você tem que ler a peça. Tem que ler lá o texto que eu vou te dar, né? Você vai interagir com o texto, você vai entrar naquele personagem. Após você ler, você vai acostumar a ler. Você vai conversar com o colega que vai apresentar logo em seguida que você terminar a sua parte. Então você tem que saber do colega. Então você vai interagir um com o outro. E com os professores e toda uma bancada que vão estar ali, interagindo. Entendeu? Então isso faz com que a pessoa se solta, é bom para a criança, se solta, se interage com os outros, tá? Com os adolescentes, faz a pessoa ficar mais solta, né? Faz um trabalho melhor, se apresenta e tudo. Então ele é educativo e faz você conviver na sociedade. Você consegue sobressair até no emprego, até em outros lugares sem ser o teatro. Você consegue sobressair. Olha, é de extrema importância a gente valorizar o acesso das pessoas à cultura. Principalmente porque nas periferias, nos bairros mais pobres, tem muitas pessoas que desenvolvem a cultura à sua maneira, tem um tino artístico muito grande que fica subvalorizado, fica ali alocado, não tem condições de colocar isso para fora. Tendo o teatro municipal, com acesso da população, com abertura para que eles possam ir lá se expressar, a gente pode começar a pensar, a recolher, a descobrir artistas dos mais variados tipos os possíveis em todos esses locais. É importante a população ter uma maneira de expressar a sua cultura, a sua arte, a sua vivência, a sua maneira de enxergar o mundo. E um teatro na cidade colabora muito com isso, né? Que é um espaço barato de se desenvolver a arte. Pelo menos ali o municipal, não que seja barato fazer teatro, né? Eu consigo dar um exemplo daqui de Cachoeira sobre a pista de skate. Ultimamente é algo que tem crescido em Cachoeira e eu acredito que se tivesse mais projetos como competições, a reforma da pista que tem ali do lado da quadra coberta, eu acredito que isso chamaria muito mais um público, assim, não generalizado, mas em volta, assim, dos adolescentes. E eu acredito que isso, não só quem participaria sairia ganhando, mas também a cidade em si. A gente sabe que tem muitos artistas na cidade que não tem muito onde expressar a sua arte e nem um incentivo. E a gente tendo um teatro reformado é uma preocupação minha também. A minha preocupação é de sei lá, acontecer o que aconteceu. Por que o teatro caiu? Porque não tinha atividade nele? Porque foi um descaso do poder público? E tudo que não tem uso acaba deteriorando. Eu sempre falo para minha assessoria, para as pessoas, que a gente precisa arrumar eventos e atividades para dentro do teatro quando a reforma for inaugurada, né? Por exemplo, até a própria movimentação do Conselho de Cultura lá dentro do teatro, ouvir mais pessoas, pedir a opinião das pessoas. As pessoas têm que sentir parte de todo o projeto, sabe? Eu acho que quando essa chave virar, as pessoas se sentirem ouvidas e participarem, sabe? Mas para isso elas precisam ser capacitadas. Então acho que o mais importante é a capacitação cultural da população e dos professores. Nós do Instituto Ruth Guimarães oferecemos capacitação, né, fazemos gratuitamente. Quem quiser comparecer ao Instituto Ruth Guimarães, fazer curso de folclore, curso sobre literatura, fazer apresentações musicais, exposições. Estamos de portas abertas para quem quiser vir. É um espaço cultural e eu, com certeza, aqui farei uma parceria com o teatro para a gente fazer uma roda que vai e vem, e que para que esse público aumente e para que a gente tenha muitos eventos culturais. Conhecendo vários alunos aqui da Escola Severino que adoram se apresentar, que a gente tem muito, aliás, a escola assim, sempre
faz muitos eventos e os alunos estão sempre aparecendo nas redes sociais, acho que os alunos vão gostar, vão aproveitar, vão levar isso para a vida, vão desenvolver e marca, né? Cria carinho pela escola, cria identidade com a cidade, cria identidade com o bairro, cria identidade tanto cultural quanto afetiva, né? Então, para eles vai ser ótimo, entendeu? Além de vou fazer uma entrevista de emprego depois, participei de tudo isso, tenho condição de desenvolver melhor minha fala, minha comunicação. Para a vida no geral, isso é importante. Então, é o que eu recomendo, que os adolescentes de hoje, as crianças, busquem o professor voltado à arte, para ele faça um trabalho voltado ao teatro, para que as crianças se apresentem. Você vai ver como é que as crianças elas interagem. Ela até chora, ela coloca o personagem dentro da alma dela. Ela fica sendo aquela pessoa que está escrito no papel. Olha que legal. Então a criança ela foca naquilo que vai se desempenhar. Então, para aproveitar isso da criança, não sei se todo mundo gosta, né? Aí vai de cada criança. Tem criança que gosta, tem criança que não gosta. Você vai pegando. O que não gosta, tentar trazer do mesmo jeito para dentro do teatro. Está dentro da escola voltada a isso. O rendimento emocional valoriza, o comportamento social da pessoa valoriza, né? Ela vai interagir até com os pais, vai saber conversar com os pais, vai passar informação para o pai, para o professor. Acalma a criança. A criança vai ser valorizada. A pessoa vai bater palmas para ela. É o ego da pessoa, né? Entendeu? Nós todos vamos ter nosso ego. Então isso valoriza a gente. Né? Parabéns, você foi bem. Isso é autoestima. Nós sempre tem que trabalhar com a autoestima da pessoa, jamais derrubar. O projeto que eu participei ano passado foi justo na temática de resgatar o conhecimento popular. Coisas que, voltando nessa tese dos jovens de hoje em dia, que ninguém procura e, se você não tocar assunto, ninguém vai saber. E acredito que seja muito importante, porque se for parar para pensar no contexto histórico e o quanto isso afeta atualmente, é uma questão de grande importância, muda tudo. É questão de valorização. Como eu disse, o pessoal da minha idade aqui da cidade não liga muito, não tá nem aí, não valoriza, assim, a cidade em princípio. Então, resgatar esse conhecimento seria muito mais uma questão de valorização e respeito pelo lugar que a gente nasceu. Não só nessa questão de nascer, mas também de conviver. Eu acho que as direções escolares do município, elas têm que estarem abertas para fechar parcerias com projetos culturais que às vezes vêm de fora, porque a própria escola pode não ter a estrutura, né? Eu estudei escola pública e eu sei que ali não era incentivado, não era ensinado a questão do estudo, a mostrar para eles a vastidão de profissões que eles podem ter. Na escola pública eu não tive esse incentivo, esse leque, sabe? Ó, você pode ser isso, 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 isso. Inclusive, já fui chamada numa escola municipal, uma escola estadual aqui da cidade, para fazer uma palestra com os alunos, para falar para eles que eles podem ser, de fato, muitas coisas, né? E muitas vezes não é incentivado. E quando vem um projeto de fora, um projeto poder legislativo, um projeto cultural como esse, acrescenta muito para os alunos abrir os horizontes, sabe? Não é só a teoria ali que não vai mudar nada, tem que ter a prática. Isso vai depender do secretário da Educação, que virá agora no próximo mandato. Porque assim, se o secretário da Educação der a possibilidade, porque os professores, eles têm uma carga horária puxada, eles têm um salário risível. Outra vez, precisamos do poder público nesse sentido para cursos culturais, né? Oferecer ao professor de vir ao instituto, falar sobre fotografia, falar sobre cultura em geral, falar sobre folclore, que não é só mula sem cabeça. O que é folclore? Folclore é uma tradição que passamos de pais para filhos, quaisquer que sejam. Então, isso é uma questão de que o poder público precisa dar condições para o professor poder aproveitar o que a cidade tem. Acho que é uma falta de estrutura
geral, tá? Não só essa falta de estrutura na parte do teatro artístico, eu acho que não é só aqui em Cachoeira, carece dessa infraestrutura em vários locais. Eu posso falar de dentro das escolas, né? Eu vejo que tem uma carência de estrutura para a gente poder fazer algum tipo de trabalho desse com os alunos, tá? Eu acho que todas as escolas deveriam ter um anfiteatro, todas as escolas deveriam ter um palco, deveria ter câmera, deveria ter um estúdio, deveria possibilitar para os alunos desenvolver essas habilidades. E arte, cultura, das suas mais variadas formas, gera divisa, gera dinheiro, gera renda. Às vezes as pessoas não percebem isso e muita gente que tem vontade, tem habilidade, tem capacidade acaba ficando pelo caminho, porque não sabe nem como entrar nesse meio. E acredito que em relação ao teatro, é sempre bom pensar nessa parte de realmente não esquecer, de realmente dar uma finalidade para o teatro. Não adianta, acredito que fazer a reforma e no final deixar lá parado, ficar só contemplando, olhando assim para ele. Eu acredito que seja importante a utilização do mesmo, não só para apresentações, mas também para manifestações culturais. Primeiro, a preservação daquilo, do nosso também a estação. Então eu sou suspeito, que era uma alegria muito grande para quem eu vi aquilo lá. Eu, quem sou mais velho que eu, viu mais ainda, né? Aqui na minha cidade. Então é uma alegria, né? Eu espero que volte a ativa, né? Que aquilo lá volte a lotar de gente ali. E que as escolas da nossa cidade, até mesmo escolas de outras cidades vizinhas, vinham aqui fazer a sua apresentação. Nossa, a maior felicidade que eu espero é o nosso teatro, papai. Nossa, maravilha, eu sou suspeita. É para mostrar que o teatro tem história, fazer esse resgate da história do teatro e mostrar que os jovens de hoje, a população de hoje, pode construir a própria história, pode construir maneiras de manifestar suas próprias intenções culturais, tá? Participar desse movimento, desse crescimento que o teatro agora reformado vai trazer. É importante. E a política, o poder legislativo, através de projetos, a gente consegue ajudar isso não acontecer. Uma das funções do vereador, não digo função, mas uma das faculdades do vereador é pleitear emendas parlamentares, que nada mais são do que recursos que o vereador faz o pedido para deputados estaduais ou federais, para os deputados destinarem recursos específicos para obras específicas da cidade. E como eu sempre tive essa preocupação com a preservação do patrimônio histórico, eu cheguei no deputado mais próximo do nosso mandato, que é o deputado federal Carlos Zaratini, que hoje é o vice-líder do governo do presidente Lula, da atual gestão, e eu trouxe ele aqui em Cachoeira Paulista, eu adentrei as obras do Teatro Municipal para mostrar para ele, não era obra, era só o teatro mesmo. Falei, deputado, vem ver que estado que está o nosso Teatro Municipal, que é um dos mais antigos do Brasil, do estado de São Paulo. E eu trouxe ele aqui, mostrei para ele, estava assim, e estava uma situação caótica. E a gente se pergunta como que chega nesse ponto, como que a gestão pública deixou o prédio quase cair. E eu fiz questão de trazer o deputado para ver ver o Teatro Municipal de perto, no estado que estava, para ele sentir o que eu sinto, a indignação que eu sempre senti de ver um patrimônio histórico com um potencial gigante que fornece cultura para as pessoas desabando, sabe? E eu, penso em mente nessa faculdade do vereador de pleitear emendas parlamentares, eu falei, deputado, eu gostaria de destinar um valor para o Teatro Municipal. Quando eu falei isso, não tinha iniciado nenhuma obra, não existia projeto, não tinha nada startado, estava do zero. O prédio estava perigando cair a qualquer momento. E aí a gente pleiteou o recurso com ele e o deputado mandou uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil destinado para começar a obra. O que é esse começar a obra? Esse recurso foi destinado principalmente para a reforma do telhado do Teatro Municipal, que é o principal, porque Cachoeira Paulista no verão, como toda cidade da região, chove muito no final dos dias, né? Então a chuva estava deteriorando tudo, estava perigando cair mesmo. Então a gente cobrindo o telhado já assegurava o que está. E eu me lembro muito bem que a gente conseguiu o recurso chegou no município e eu fui na prefeitura
para verificar com a engenharia como que funcionaria as etapas para começar a reforma do telhado. E eu senti uma certa resistência na época de, nossa, mas se mexer agora, o prédio pode cair, você está preparada para ser responsabilizada por isso? Você pode mexer e o prédio cair. Eu falei, mas vai cair se não mexer, sabe? Então foi um começo. Hoje o Teatro Municipal ele está em obras, a obra não concluiu ainda, ela está concluindo, a obra está ativa, graças ao começo. O começo, a primeira etapa da obra foi por conta do recurso que a gente conseguiu de 300 mil. E esse recurso que possibilitou o Dadetur injetar mais dinheiro para a segunda etapa da obra. E assim, eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa história, sabe? Nós temos que aumentar o atrativo turístico na cidade. Esse é mais um. Ele só cresce, não diminui. Aí o que pode fazer? Você pode fazer então um intercâmbio de artistas ou cidade vir aqui, até de cruzeiro, para trazer aqui. Isso atrai as pessoas aqui, faz com que as pessoas frequentam. Canção Nova pode também usar o teatro para uma peça religiosa. Nossa, antigamente era assim, era profana e religiosa. Pode voltar, entendeu? Cruzeiro pode trazer aqui. Não sei se Lorena tem teatro, acho que é só na faculdade. Pode vir também, entendeu? Tudo pode. Só agrega, moça. O teatro, ele traz tudo. Quem não quer um teatro? São poucas cidades que têm teatro no nosso país. É privilégio o local ter um teatro. É privilégio o local ter um museu. Nós temos que preservar isso. É cultura. Se deixa entrar em extinção, é a má memória que se perdeu. Eu acho que o momento que eu fiquei muito realizado foi quando eu consegui fechar a parceria com a rádio para fazer os podcasts e comecei a levar os alunos e ver eles ali sentados na mesa, participando, falando e contando a história, entrevistando as pessoas, eu me senti realizado na figura deles, porque eu não tive essas oportunidades. E quando surgiu essa possibilidade de gravar, contando a história do teatro, gravar sobre o teatro, estar atrás das câmeras, estar pela frente das câmeras, e eu ver os alunos participando, os alunos comentando, os alunos dando ideia, os alunos se engajando, sobretudo na figura da Ana, que foi a que mais se desenvolveu e ajudou ali no embrião da ideia, eu me senti muito realizado, tanto como alguém que gosta muito de comunicação, que gosta dessa área, quanto professor. Tá? Isso é muito gratificante quando a gente faz todo aquele trabalho, a gente se esforça tanto, a gente luta contra a corrente para conseguir proporcionar alguma coisa para os alunos e você vê ali dando fruto, gerando fruto e eles participando e se desenvolvendo, é um sentimento muito gostoso de realização profissional e pessoal. Então, eu desde criancinha eu nunca vi ele aberto. Eu já peguei ele completamente caindo. Por isso que eu sempre me revoltei, mas como assim que deixa, né? Como que deixa chegar nesse ponto? Mas nunca vi ele ativo, não. E reformando o teatro vai dar um boom para a economia da cidade também, sabe? Eu tô extremamente esperançosa com a reinauguração dele. Eu sempre penso sobre isso, eu acho que tem que ser uma grande noite, né? E eu pensei também na exibição desse documentário, na estreia, e eu acho que chamar artistas da cidade. E tem muitos atores que fazem peças, e aqui tem artista de todo jeito, só que até hoje não teve o incentivo, né? De dança, de canto, de rap, de batalha de rap, de muita coisa. Eu, com certeza, aqui farei uma parceria com o teatro para a gente fazer uma roda que vai e vem e que para que esse público aumente e para que a gente tenha muitos eventos culturais hoje e sempre. O teatro em si ele é bom em tudo. É bom que resgata as pessoas, faz a parte da socialização, que eu já falei anteriormente. Faz você falar melhor, expressar, vamos dizer assim, e interagir com os colegas, não ser uma pessoa assim, quieta. Uma pessoa muito quieta demais tem problema. Então, ela sabe falar, tem argumento, né? E é bom para a parte cultural da pessoa, incentiva ela a ler também. Vai passar, mude
Quando a pessoa faz teatro, ela muda completamente a parte do interior. Tudo você ganha. Olha, o conhecimento, a cultura, você não perde nada nesse mundo. Você estudar, uma coisa que você não se arrepende na sua vida é você estudar. Você nunca vai se arrepender que você estudou. Não importa se você terminou o curso ou não, mas você não vai se arrepender. Conhecimento, você não perde nada, você só ganha. Todo mundo cresce. Eu lembro que no último vídeo que eu gravei para a campanha, na minha primeira eleição, quando eu ganhei a primeira vez, o último vídeo que eu gravei foi na porta do Teatro Municipal. E naquele vídeo eu estava chamando os artistas para votar em mim e confiar no meu trabalho. E por coincidência do destino ou não, foi a principal carro-chefe assim, de toda a minha trajetória política para conseguir a reeleição. E naquele vídeo eu falava que eu entendia que ser a vereadora mais jovem da história da cidade traria muitas responsabilidades e que eu não fugiria delas. E eu não fugi no meu primeiro mandato e hoje me tornei a mulher mais votada dessas eleições e não fugirei de novo de todas as responsabilidades que o cargo exige. E eu estou assim, muito feliz, muito esperançosa. Eu quero ajudar e abrir portas para muitos artistas, para a cultura da cidade, sabe? Eu acho que a cultura, ela tem o poder de abrir paradigmas, sabe? Eu acho que ela esclarece a mente, ela ajuda em todos os sentidos. E eu estou muito feliz em poder ajudar isso. Eu acho que o segundo mandato vai ser tão maior quanto o primeiro. A partir de pequenos trabalhos como esse que a gente vem desenvolvendo, a gente tenta de alguma maneira levar para os alunos esses conhecimentos, eu acho que ajuda a valorizar, sobretudo a cultura local e a cultura nacional. Porque a gente sofre uma influência cultural estrangeira muito forte, sobretudo dos países de primeiro mundo, sobretudo dos Estados Unidos. E isso acaba se sobrepondo à maneira como a nossa cultura se desenvolve. Então, eu acho importante ter esses espaços para a gente privilegiar aquilo que é nosso, que é da terra, que é nacional, que é local, que é municipal, para que a gente possa passar para as próximas gerações, que não morra esse legado cultural e que os alunos possam desenvolver, levar isso daqui para o mundo, nós influenciarmos os outros lugares também, não sermos só influenciados. Eu acredito que tentar contar essa história tente não só despertar o conhecimento, tipo, querer realmente saber como era o contexto do teatro, mas também é uma questão cultural da cidade. Eu acredito que seja muito importante para a cidade. O legado dessa história, eu acho que é criar história para que as próximas gerações falem sobre a gente, contem sobre a gente, assim como a gente está contando a história das pessoas do passado. Olha, enquanto professor, eu quero que os alunos aproveitem esses conhecimentos que eles estão recebendo e lá na frente possam lembrar com carinho, né? Lembrar de mim, da escola com carinho e falar, poxa, eu estudei com aquele professor, ele foi importante na minha vida, ele fez diferença de alguma maneira, e guardar com carinho essas memórias e transmitir para os próximos que vierem depois de mim. É um ganho muito alto. É isso que eu falo. O dinheiro não é tudo. Eu trabalhei com vários alunos. Legal, o aluno chega na gente e fala assim, ó, professor, o senhor pegou no colo. Hoje é casado, tem filho, está trabalhando aí nas fábricas. Você vê que não se perdeu. Você serviu algo para o adolescente. Ele marcou no cérebro que você falou para ele. Que a fala, o professor, ele é o espelho. O professor é o espelho do aluno. Isso marca pro resto da sua vida. Gratidão. Acho que gratidão e carinho são as duas emoções que mais despertam assim em mim. É ver um trabalho bem feito, é gratificante ver aquilo surgindo. E o carinho pelo que eu tenho sobre esse tipo de conteúdo, de material, e de ver os alunos participando, para mim é muito bom. Fazer parte para poder contar essa história é algo muito, não só importante para mim, mas eu acredito que para o teatro em si. E eu espero que dê certo e que eu consiga fazer algo muito bom com isso. Até porque, como eu disse, a questão do interesse. Se a pessoa, por exemplo, vê o documentário depois de pronto e quiser procurar mais informações, quiser ir lá visitar o teatro, ou então até mesmo pesquisar, como eu já citei, o Teatro de Cachoeira foi um dos mais antigos do Brasil.
com direito a visitas de Dom Pedro II, se eu não me engano, e que tem um peso relevante para a história de Cachoeira. Se tiverem a oportunidade, se abrirem a conhecerem o novo, acredito que seja muito importante, não só nesse contexto do teatro, mas para tudo. Para os meus alunos, obrigado por acreditar na ideia, obrigado por acreditar no professor, obrigado pelos colegas, pela escola que me deu o apoio e por todos vocês. De verdade, isso é muito importante para mim, tá? Eu adoro comunicação e isso tá me deixando muito feliz e fazendo uma diferença muito grande na minha vida, de verdade.